Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui contar para vocês quais foram as minhas leituras realizadas nesse mês de maio. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá, né, dar uma revisada aí nas leituras que eu fiz nesse mês de maio. Foi um mês bem diferentão, assim, um sentimento de estar lendo coisas muito diversas, sabe? E sem querer. Foi um mês que praticamente foram leituras espontâneas que eu fiz, ou seja, eu não tinha me programado para ler exatamente essas leituras que eu fiz, e muitas das leituras que eu estava no meu radar, que estavam aí no meu radar, eu acabei não realizando. Bom, mas enfim, então vamos lá para o vídeo de hoje, né, sem mais delongas. Primeira leitura que eu fiz esse mês foi Maria dos Prazeres, um conto do Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, que é um dos meus prediletos da vida, né? Os 100 Anos de Solidão, o Amor nos Tempos do Cólera estão entre os romances que eu mais amo. Sempre cito 100 Anos de Solidão entre os meus livros prediletos da vida. E este aqui é um conto do Gabriel Garcia Marques que me apresentou ao mundo dos contos, né, do autor, que eu ainda não havia lido. É um conto aí que tem uma personagem feminina, né, central, que é a Maria dos Prazeres, que inclusive é brasileira, né, e vive ali na Espanha. E aí ele conta a história dessa mulher que um dia tem um sonho e acha que esse sonho é uma previsão da morte dela. Então ela vai atrás de arrumar tudo ali, né, para a morte dela, deixar tudo pronto quando ela morresse, né, inclusive ver com quem ela deixaria o cachorro dela e tal. E aí no final tem um plot twist, uma descoberta, uma percepção dela diversa aí, do que a gente imaginava a princípio. Então é um conto bem interessante, é curto, né, como, enfim, um conto, eu não sei quantas páginas devem ter, mas deve ser assim, umas 20 páginas. Eu li em espanhol, tá, gente? Depois, gente, eu li também no Kindle um livro também muito curto, mas muito interessante, né? Bem, me apresentou aí a escrita de um autor que eu tenho gana, assim, de conhecer mais e enfim, eu preciso muito ler a sua obra, que é João Cabral de Melo Neto. E esse livro que eu li do João Cabral de Melo Neto, né, é um livro de poemas do autor, que são 8 poemas, na verdade, que foram selecionados por algumas pessoas, tanto escritores, escritoras, quanto críticos, também a filha dele. E cada uma dessas pessoas convidadas a escolher um poema do autor, fala um pouquinho sobre este poema e porquê da escolha, né? Foi bem interessante, porque, como eu disse, é um autor que eu quero muito conhecer, também é pernambucano, assim como outros que eu gosto tanto, né, no Brasil, assim como Clarice Lispector, Manuel Bandeira, sei lá, tem tantos, né, que vêm de lá e ele é um deles. E aí agora eu estreio na obra dele com esse livro de poemas também no Kindle, bem baratinho, tá, gente, que eu paguei. Claro que eu vou deixar ali todos os links na descrição se vocês se interessarem em comprar. Também comprando por esses links vocês ajudam o meu canal, então peço por favor, se você puder e quiser, usar esses links para me ajudar. Depois, gente, eu li um livro que chegou para mim nesse mesmo mês, né, e eu até mostrei ele no meu último unboxing aqui do canal, que é Rinha de Galos, que é da escritora Maria Fernanda Ampuero, uma escritora equatoriana, que foi publicada pela editora Moinhos, né? Eu mostrei bastante, né, dessa edição, que tá belíssima, essa capa, né, maravilhosa. E este aqui é um livro de contos da Maria Fernanda Ampuero e, sim, gente, incrível. Nossa, que leitura maravilhosa. Eu fiquei apaixonada. É um livro impactante, um livro bem forte, que mostra um lado visceral, um lado sombrio, um lado selvagem da família, sabe? Desse universo íntimo das pessoas. É um olhar assim para o animalesco, sabe? Das pessoas, um olhar para o feio, para o que ninguém quer olhar, sabe? O que ninguém quer ver, ninguém quer falar. São histórias assim que nos arrepiam, que nos causam muito incômodo, muito mesmo. É descritivo, sabe? Tem cheiro de sangue, de excrementos, tem cheiro de, sabe, de tripas, assim, sei lá, esse livro, não sei como descrever, mas é bem, bem interessante. Eu amei mesmo, assim, incrível, leitura maravilhosa, escrita perfeita dela, gosto muito, ela é escrita bem direta, indico muitíssimo pra vocês esse livro de verdade, gente, eu achei, assim, maravilhoso, me impactou, sabe, aquele livro que te dá aquele
soco no estômago e você adora e você fala assim, nossa, muito obrigada por esse soco no estômago, é este livro aqui, sério, tipo, eu amei mesmo. Foi, então, aí essa terceira leitura que eu fiz no mês de maio. Depois eu li, gente, este aqui que eu acho que entrará, assim, pra minha lista de romances prediletos da vida, ou romances prediletos da literatura brasileira, assim, uma leitura que certamente estará também entre as melhores desse ano de 2021, eu não tenho dúvidas disso, que é da incrível Lígia Fagundes Telles, As Meninas. Eu trouxe nessa edição aqui que eu tenho, a Capitu veio participar também, eu trouxe nessa edição aqui só porque, para mostrar, mas na verdade eu li no Kindle em outra edição, uma edição mais recente da Companhia das Letras. Essa edição que eu tenho aqui é do Círculo do Livro, e eu acabei lendo no Kindle para ler também os textos, né, de pós-fácio, né, eu acho que não tem prefácio nessa edição, mas os textos de pós-fácio, incluindo um texto da própria Lígia Fagundes Telles, né, comentando este romance dela aqui, que é um romance de 1973, é um romance, gente, corajoso, sabe, é um romance, assim, potente, corajoso, forte, que fala de temas super importantes, assim, uma revelação você ler um livro desses e saber que ele saiu quando ele saiu, que ele passou pela censura, né? Foi algo que a gente conversou bastante lá no grupo do Clube Pagu, né? Que a gente leu esse livro lá no clube e a gente ficou discorrendo sobre isso, sabe? Porque aqui tem cenas de tortura, aborda, por exemplo, né, a questão do aborto e fala um pouco desse universo, assim, né, daquela época, né, do contexto social e histórico que era a ditadura militar, dentro de uma perspectiva, né, de 3 jovens. Então é muito interessante, e a escrita da Lígia Fagundes Telles aqui é desafiadora. Para mim funcionou muito bem, foi super fluida, porque eu gosto muito de fluxo de consciência, então eu já tô acostumada e gosto, né. Algumas meninas sentiram um pouco mais de dificuldade a princípio, depois foram se entregando aí a escrita dela e, claro, absorvendo e entendendo melhor. Então, para quem tiver curiosidade e tal, comece, tenha paciência, sabe, se entregue, não tente entender também tudo, Capitu, não tente entender tudo, sabe, se entregue mesmo aos sentimentos e vai tentando captar, né, os universos dessas 3 jovens aqui que protagonizam essa história que a Lígia Fagundes Telles conta, que é incrível, gente. Que livro maravilhoso, eu amei. É uma autora brasileira que eu coleciono e que eu tenho vontade de ler tudo mesmo, que eu acho... Ai, gente, não tá dando não, Capitu. Você tá muito parecida. Sai. Aí. É uma escritora que eu acho que todo mundo devia conhecer, é a dama da literatura brasileira, então foi um prazer, né? Eu li antes do Baile Verde, ainda este ano, não foi, eu acho que foi abril, e maio eu já li As Meninas, então foi incrível, assim, recomendo demais. Pra quem nunca leu nada da Lídia, talvez, né, ler um conto aí, um livro de contos antes e depois vir pras meninas, mas assim, é o tipo de leitura que eu gosto muito, né? Pra quem gosta de fluxo de consciência, por exemplo, que já leu A Paixão Segundo GH, ou sei lá, Virginia Woolf, gosta, eu acho que tem tudo para gostar de As Meninas. Então, é isso, essa leitura foi maravilhosa, assim, inesquecível, com certeza. Agora, gente, vamos lá. Depois de As Meninas, eu terminei de ler Na Bahia, que está aqui nessa edição que eu tenho, que foi uma edição exclusiva do pacote de textos, né? Eu também mostrei no unboxing aí que eu fiz. Então, ele tá nessa edição junto de O Quarto de Jacob, da Virginia Woolf, e Na Bahia é da escritora neozelandesa Catherine Mansfield, que é uma escritora, gente, que eu tinha muita vontade de conhecer, porque a Clarice Lispector sempre a cita, que tipo, quando leu, acho que foi um romance dela, saiu embasbacada, saiu assim, sentindo a própria obra, sabe? Então, não só ela, mas também já vi muitas outras pessoas comentarem. É uma autora que, inclusive, a Virginia Woolf citava também, falava que foi a única escrita que ela invejou na vida. Então, eu precisava muito conhecer essa mulher. E esse aqui, na verdade, é uma novela. E, assim, eu gostei muitíssimo da escrita dela. Achei, assim, uma escrita muito bonita, muito poderosa, sabe? O poder de descrição que ela tem, potente, assim, é uma coisa muito suave, sabe? Ela cria uma atmosfera, assim, que você se sente completamente envolvido. Pra falar a verdade, assim, a história em si, a novela como um todo, não foi, assim...
a minha leitura predileta, mas eu amei pela escrita. Para mim foi uma aula de como escrever, sabe? Não é uma novela que conta uma grande coisa, que é algo que eu gosto, né? De ser assim, algo muito sutil, mas é mais pela atmosfera que eu gostei do que pela própria construção talvez de um diálogo, personagens, mas é mais pela atmosfera. Mas foi muito interessante conhecer. Pretendo buscar, né, um romance da autora para ver aí como que eu sinto melhor, né, a obra dela, exploro melhor essa leitura dela. Mas foi muito interessante, gostei também de conhecer, que é uma escritora aí, sim, clássica, né? Então valeu muito a pena conhecer, sim. Então, na sequência, o que eu li foi essa GN aqui, gente. Pílulas Azuis, deste quadrinista suíço, né, chamado Frederick Peters, não sei se é assim que pronuncia, mas é uma GN da Nemo, e eu adorei essa leitura. Uma leitura super fluida, eu li tipo numa sentada, assim, tem 206 páginas e é super fluida, e eu achei interessantíssimo o tema desta GM aqui, que é a AIDS, a HIV, né, o vírus do HIV, e é a história do próprio autor, né, com a convivência com o vírus, porque ele conhece uma mulher, né, se interessa muito por ela, aí ele vai contando como foi, né, que eles se conheceram, depois muitos encontros que eles tiveram até que eles começassem a se relacionar, né, e aí ela conta pra ele que ela tem, né, o vírus, ela e o filhinho dela. E assim, nossa, me tocou demais, porque é um assunto muito delicado, né, muito sensível. Eu acho que toca aí em muitas questões que são muito complexas, né, e falar sobre uma doença e a convivência, né, desse vírus, assim, na família, principalmente também porque tem a questão da criança, que é muito tocante, mas em momento algum aqui da GN, ele vai para um sentimentalismo barato, tratado assim com muita leveza, inclusive com até uma pitadinha de humor aqui em alguns momentos, né? Mas também tem a emoção, né? Que claro, não seria possível não estar. Também colocando informações, né? Que ele foi descobrindo junto dela sobre a transmissão, sobre o próprio vírus, né? Coisas que ainda hoje, tantos anos depois, né? Do começo desse boom, né? Do HIV e da AIDS, no mundo a gente ainda tem os preconceitos que a gente carrega, né? Que a gente vai mantendo e vai levando e vai transmitindo para outras gerações. Então é muito interessante, gente. Assim, eu recomendo demais, de verdade. Eu acho que é um tema assim que ainda há muito o que a gente pensar e refletir. Uma perspectiva tão diferente, é tão íntima e tão sincera o que ele entrega aqui, sabe? Então eu realmente assim fiquei tocada pelo trabalho, né, do autor e da coragem também, né? Eu acho que coragem está presente aqui em outras leituras que eu fiz nesse mês, como as meninas, e aqui a coragem de usar, né, a própria experiência, o próprio convívio de um vírus que ainda tem, assim, a gente ainda tem muito o que saber e os preconceitos a quebrar, então foi realmente muito interessante, tá? Então essa aqui foi a leitura que eu fiz, não foi a última, foi a penúltima leitura que eu fiz no mês de maio. A última leitura que eu fiz foi essa aqui, gente, que incrível, sério, que é este aqui, O Existencialismo é um Humanismo, do Jean-Paul Sartre, né, um autor francês, filósofo francês bem famoso. E este livrinho aqui é bem curto, né, bem pequeno, porém bem poderoso. Olhem só o tanto de marcações que eu fiz. Fiz várias. Eu amei essa leitura, sério. Tipo, nossa, foi incrível, porque eu pretendo reler A Náusea, do autor, este ano. Eu li já faz uns anos. Eu tenho, inclusive, uma resenha, né, lá no meu blog. Vou deixar o link dele ali. E esse ano eu pretendo, então, reler, né? Eu até uma vez perguntei aqui no canal. Tem um vídeo aqui no canal também, que eu falo rapidamente, né? Eu indico essa leitura para vocês. E eu
a princípio separei essa leitura para eu fazer, para que fosse uma leitura que complementasse a minha releitura de A Náusea, e eu tenho certeza que quando eu reler eu vou estar mais preparada ou ter uma noção melhor do que é então o existencialismo, porque nesse livrinho aqui o Sartre vai responder, né, de maneira muito didática o que é, né, o existencialismo, a partir das contraposições, né, das respostas a algumas críticas que na época estavam fazendo sobre o existencialismo, né? Aqui, na verdade, é uma conferência que ele deu, né, este texto, e é muito palatável, né? Embora seja, assim, teoria, e envolva, assim, né, algumas questões filosóficas e tal, mas eu achei bem tranquilo, assim, de captar, né? Eu acho que de ir acompanhando o pensamento dele mesmo, porque ele mesmo fala que ele vulgariza, assim, né, o pensamento dele para poder chegar às pessoas e responder, né, essas dúvidas ou explicar ou negar, né, essas críticas que estavam fazendo ponto a ponto. Então é bem interessante, gente. Eu amei mesmo nessas leituras assim que a gente sai assim se sentindo mais potente, assim, preparado para olhar assim o mundo, né, de maneira um tanto mais ampla, sei lá, tipo, eu gostei bastante. Por fim, gente, só comentando rápido, neste mês eu li poucos, na verdade eu acho que eu só li um conto desse livro aqui. Vocês estão me acompanhando na saga, né, da nova antologia do conto russo, é o Caça-Ratos, de Alexander Green. Não sei como é que pronuncia, mas é de 1924 o conto, uma coisa meio de sonho, sabe? Misturado com algumas coisas meio fantasmagóricas, misturado com questões sociais. Então, assim, é bem maluco, bem maluco. E acabei não lendo muito mais dele, não. Eu fiquei nessas outras leituras aqui, né, e lá no Kindle, como eu mostrei pra vocês. Foram essas as minhas leituras do mês de maio. Como eu falei, um mês, assim, que eu considerei diferentão, que não foram leituras que eu estava esperando fazer. Eu tava até com outras na cabeça, mas acabei me deixando levar. Esse daqui não, gente, não sei o que. Fui sendo levada pelo meu interesse, e eu acho que é isso que é bom na literatura, né? Isso que é bom de ser leitor, porque os livros nos chamam, né? Cada hora parece que existe um momento para cada leitura, né? E a gente, quando a gente se deixa levar, a gente é encantado e surpreendido aí, né? Até encontra algumas respostas que a gente não estava esperando. Então, foram essas as minhas leituras. Gente, agora me contem aí embaixo quais foram as suas leituras do mês, o que vocês gostaram de ler, o que destacam. Me deixam aí também, quem sabe, né? Dicas de leituras, sei lá, para a vida aí, para os próximos meses. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça, por favor, de deixar um joinha. Para você que ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever ali embaixo. Clique no sininho também para receber as notificações. É isso, gente, um beijo enorme para todo mundo. Até!